Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje faremos uma reflexão da carta de Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 3, versículo 17. Paulo nos diz: "E quanto fizerdes", ou seja, tudo que fizer, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa é uma valiosa lição do apóstolo dos gentios. Então, Paulo aqui nos diz que tudo quanto fizermos, seja através de palavra ou obra, fazer o bem ao próximo, praticar a caridade, distribuir, multiplicar, devemos fazê-lo em nome de Jesus. Devemos fazê-lo por Jesus. Mas por que isso é importante? Um dos pontos que muitas vezes o cristão deixa de trabalhar, deixa de atuar, desanima, é com relação aos resultados. Paulo aqui nos traz esse alerta que se nós fizermos as coisas por Jesus, não cabe a nenhum de nós criarmos as expectativas, buscarmos os resultados, porque ele não nos pertencerá. Se fazemos alguma coisa para alguém, por alguém na realidade, os resultados é para essa pessoa. E isso aqui pode se aplicar em vários aspectos da nossa vida. Desde o mais simples, por exemplo, quando nós ajudamos alguém na rua ou algum familiar e corremos o risco, se tivermos a expectativa, de não ter a gratidão e então nós passarmos a sofrer por causa disso. Então essa lição de Paulo, ela é muito importante na nossa vida. Corremos vários perigos quando aguardamos essa gratidão, ou a melhoria de alguma coisa, ou a mudança, por exemplo, de alguém. Porque a probabilidade disso não dar certo, ela pode ser alta, pode ser média. Independente disso, existe um risco. E aí, o que acontece? Podemos falar assim, então eu não vou mais ajudar ninguém porque eu não estou sendo reconhecido. Ou podemos dizer, eu vou parar de fazer isso porque não está dando resultado. Né? Por exemplo, um trabalho no bem, um trabalho ao próximo, uma atividade social, um trabalho voluntário. E aí corremos o risco, então, de nos desanimarmos e parar, nos estagnar diante daquilo. Então é muito importante que tenhamos esse cuidado. Se nós estamos fazendo em nome de Jesus, não cabe a nenhum de nós esperarmos resultados ou criarmos expectativas com relação ao trabalho. Devemos sim fazer a nossa parte. O Evangelho, o tempo todo, ele nos estimula a prática do bem, a prática da caridade. E Jesus, em vários pontos, eu estou trazendo aqui a passagem de Paulo, mas a gente encontra, por exemplo, em Jesus, quando ele nos dizia para convidarmos os estropiados, aqueles que não têm recursos, para que fossem à nossa casa se alimentar, ou quando ele fala que devemos fazer o bem sem querer nada em troca, não deixe que a sua mão direita veja o que a esquerda está fazendo. Então, são várias as passagens que Jesus nos estimula a fazer o bem sem esperar nada em troca. E Paulo aqui ele traz uma estratégia importante para que isso aconteça, fazendo as coisas em nome do Cristo, entregando como consequência os resultados ao Cristo. Tem um outro risco, além dessa decepção que a gente pode colher, criando essa expectativa que não deve ser criada, mas existe o risco também do orgulho.
Suponhamos que o resultado aconteça. Suponhamos que o resultado é melhor do que nós esperávamos. Então, corremos um risco também de nos sentirmos orgulhosos, vaidosos, nos acharmos importantíssimos, fundamentais, né? E o que pode também nos trazer grandes decepções no futuro. Então, Paulo é muito sábio e nós podemos fazer uma analogia dessas palavras dele, né, de fazer tudo em nome de Jesus, com aquele que planta árvores frutíferas. Aquele que é o cultivador de árvores, ele faz a parte dele, a parte que lhe cabe. Então ele vai tratar o solo, vai abrir, ou dependendo, vai cultivar uma muda, vai ter que adubar o solo, vai ter que irrigar no início, né, até que as raízes cresçam. Tudo isso o cultivador de árvores tem que fazer a parte que lhe cabe. Depois, quando a muda pegar e começar a se desenvolver, vai ter um longo período que já não mais dependerá do cultivador. Então, pode acontecer uma grande geada e a muda sofrer, o que vai atrapalhar o desenvolvimento, o crescimento. Pode ocorrer alguns anos de seca, o que pode postergar a frutificação. E aí entra a parte da confiança em Deus, da confiança no Pai. Uma vez que a gente faça a nossa parte, a nossa consciência deve estar tranquila e nós devemos cultivar a paz dentro de nós. E aí confiemos ao Pai. Claro que nem sempre as coisas acontecerão como nós gostaríamos, como nós esperamos, mas existe sempre uma razão de ser, um momento adequado para as coisas se realizarem. Muitas vezes, aquele que planta uma árvore para que no futuro se colha flores ou frutos, ele mesmo não fará essa colheita. Dependendo da espécie, levará anos, talvez décadas, e talvez apenas um filho, às vezes um desconhecido, muitos anos depois, que irá lá colher as flores ou os frutos daquela árvore. Então, esse exemplo é o exemplo que nós devemos fazer, praticar na nossa vida. Seja praticando bem ao próximo, seja trabalhando na divulgação do Evangelho, num trabalho voluntário, né, na educação de um filho. Esse tem que ser o comportamento, a postura de alguém fazendo, ou por palavras ou por obras, o bem, né? Tem aqui uma frase muito interessante: cumpramos a nossa tarefa. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Deus precisa de braços, de mãos, para que as coisas aconteçam. Então, cada um de nós tem um papel fundamental, importantíssimo no mundo. Independente se é alto ou se é o mais humilde trabalho, a gente sempre deve operar em nome de Jesus. E todos os resultados são de Deus. Não devemos criar essa expectativa da colheita. Devemos sim semear, assim como o semeador o fez, né? Algumas das sementes caíram nos espinhos, nas pedras, outras vieram os pássaros. Independente disso, Jesus trouxe suas parábolas, trouxe seus ensinamentos, mesmo sabendo que alguns, naquele momento, não iriam dar ouvidos, não iriam aceitá-lo, mas ele veio e trouxe, plantou essas sementes. Mais cedo ou tarde, elas vão germinando, vão crescendo e vão se multiplicando. Então, cabe a nós a semeadura, realizarmos a colheita, deixemos ao Pai. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.